Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. E hoje a gente vai falar sobre a conexão intestino e cérebro. E para isso estou aqui com a Fer do Prana, sempre nas sextas-feiras que ela vem trazer todo esse conhecimento e faz com que a gente pense em muitas situações da nossa vida e trazer para nossa consciência. E junto com ela, a nutricionista Aline Guioleas Abruzzi. Então fique conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas como sempre, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Então, lembrando dessa super promoção no RP, a cada R$ 100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu gosto sempre de agradecer em especial ao Prana Energia Vital, que sempre leva terapias para a tua vida. E aqui nas sextas-feiras, né? Então, pessoal, também lembrando que eu visto Regla e a Fer está vestindo Regla nos programas Algo a Mais também. Então agora vamos entrar nesse papo bem importante, bem legal, que é falar sobre essa conexão do intestino vezes o nosso cérebro e como ele realmente tem ligação, porque por vezes a gente lê lá que o intestino pode ser o nosso segundo cérebro ou como realmente ele funciona. Então, o meu bom dia vai para Fer, que está aqui. Fer, que interessante esse papo. Bom dia, e é especial para mim também porque eu vivi uma experiência, né, com a Aline no início do ano e aí que surgiu a ideia de a gente fazer esse movimento, porque estudar energeticamente os nossos órgãos, né, que é a forma com que eu olho para isso. E aí quando a Aline trouxe toda a experiência e a ciência e o que aconteceu comigo, eu disse, eu gostaria muito de compartilhar essa experiência e o quanto o prazer que nós temos em comer e também o prazer em que nós temos em ir ao banheiro, né? São prazeres distintos e extremamente importantes. Então, que lindo, que bom estar aqui hoje. Fiquei bem feliz quando a Aline topou. É isso aí, né, Aline? Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. E que bacana, né, a gente poder também ter esse, tá levando esse conhecimento para as pessoas que muita gente não tem, não faz essa ligação sobre realmente o funcionamento do corpo e que, por vezes, o nosso intestino pode ser o nosso cérebro, né, Aline? Sim, nos últimos anos, sem dúvida, o intestino ele foi o órgão mais estudado, né? Se tem um órgão que se descobriu mais, que se teve mais informações, ele é o intestino, né? E todas essas conexões dele com o cérebro, e essa conexão, ela é de cima para baixo e de baixo para cima. O que acontece com o cérebro reflete no intestino e o contrário também é verdadeiro. Então, ele é um órgão fantástico, cheio de neurônios, de conexões, e que a gente vai poder falar um pouquinho sobre ele hoje. Olha aí. Então, para a gente poder entender um pouquinho, eu vou começar contigo, Aline, porque é a questão da ciência mesmo, né? E a Fer, eu sei que ela tem uma contribuição linda para falar, porque eu digo que cada vez que a gente entra num assunto ou outro, a gente vê que está tudo interligado, como bem a Fer coloca. Então, mas para a gente poder entender a ciência e dizer assim, qual é a ligação real do meu cérebro com o meu intestino e por que talvez ele pode ser considerado nosso segundo cérebro, então? Então, o intestino, né, ele é um órgão que tem 500 milhões de neurônios. Então, depois que se descobriu todo esse sistema nervoso, ele tem um sistema nervoso particular próprio. Ele não depende do comando do cérebro para funcionar. Então, ele é um órgão especial por conta disso. Se descobriu também que no nosso intestino tem 70% das células do sistema imunológico. Então, olha a importância dele como barreira imunológica. Isso vai repercutir na saúde do corpo como um todo. E também 50% da dopamina, que é um dos hormônios do bem-estar, e 90% da serotonina, que é outro hormônio, né, importantíssimo, são produzidos no intestino.
Então, depois esses hormônios, esses neurotransmissores vão ser utilizados no corpo como um todo, mas são produzidos no intestino. Então, o intestino, ele é uma fonte de recursos, de neurotransmissores, de barreira imunológica, e a gente fala muito hoje em microbiota intestinal. Então, são todas essas bactérias que estão aí que vão modular o funcionamento disso tudo. Por isso que nós chamamos esse programa, que a Fer estava explicando que ela passou, de modulação intestinal. Como que a gente pode modular, né, ajustar o nosso intestino para que ele trabalhe a nosso favor. E isso a gente sabe que tem conexão com várias doenças neurológicas. Então, Parkinson tem associação com um tipo específico de microbiota intestinal, até mesmo depressão, a gente consegue observar uma colonização diferente de bactérias no intestino, e transtorno de déficit de atenção e ansiedade. O autismo, hoje tem muitos estudos intestinais da microbiota intestinal e de que maneira ela modula também esse aspecto autista, né? Esses sintomas, as características que as pessoas que têm o autismo vão apresentar. A gente consegue diminuir muito isso quando consegue modular o intestino. Olha só, então, Fer, como isso é muito importante e coisas que a gente não dá tanta atenção, porque por vezes a gente passa, eu não tô indo aos pés direito, eu não tô tão bem, mas, né, aos pouquinhos a gente vai regulando de uma forma ou outra, mas não tem noção de que talvez o funcionamento dele, de acordo com o que está acontecendo, pode sim estar fazendo bem ou mal. E, Fer, como a gente vê essa questão de... Eu acho tão engraçado que a Fer disse, eu vou falar sobre como é bom fazer um bom cocô, né, Fer? Então, como, né, de brincar um pouquinho, né, mas é uma situação que é real e muita gente passa por perrengue na hora de ir aos pés, né? Então, como a gente vê Muitas isso? pessoas, e a Aline deve ter números até para isso, né? Mas quantas pessoas do nosso convívio ou fazem muito, né? Não têm um cocô saudável, não vão ao banheiro de forma saudável, né? Ou não vão ao banheiro. Então, sim, olhar para isso. Tem um livro muito lindo que foi também um divisor de águas na minha estrada, que é A Insustentável Leveza do Ser. Onde numa parte lá ele fala que nós criamos lugares maravilhosos para comer, né? Comemos na frente de todo mundo, mas para ir aos pés tem que ser em silêncio e não pode falar. Né? Para ir até o banheiro, a gente procura ser mais educado possível. É como se falar que vai ao banheiro, se falar que vai fazer cocô, seria uma falta de respeito e de educação. Então, esse livro ele faz a gente analisar. Esse é o meu ponto de vista, né? Peço ao pessoal que leia para que possa observar como isso te toca. Então, nós hoje estamos vivendo um movimento na nossa espécie de saber que, nossa, soltar um pum, fazer cocô é algo natural, é como comer, é como dormir. Então, eu tenho liberdade para falar que estou com sono, né? Então, vamos pensar numa situação que me chegou agora. Conheci uma pessoa nova, estou começando um relacionamento. É natural que eu diga para essa pessoa, estou com fome. Vamos comer alguma coisa? É lindo, bonitinho e fofinho, né? Estou com sono. Agora, se eu disser, preciso ir para casa porque eu tô com dor de barriga, eu preciso ir ao banheiro. Olha como a gente acessa um lugar que energeticamente o intestino ele tá ligado ao nosso chakra base, né? O nosso vórtice de energia, que é o chakra raiz. E nesse lugar, onde fica o nosso chakra base, que é no períneo, né, entre o ânus e o órgão sexual, é o períneo, ali fica o chakra base. E logo acima, 3 dedos abaixo do nosso umbigo, nós temos o chakra sexual. E é o lugar onde mais se estende o intestino, não que ele não venha até algumas partes superiores. Então, as nossas crenças de vergonha, humilhação, elas estão ligadas diretamente à energia do intestino. Ela fica ligada diretamente ao chakra base, ao chakra raiz e ao chakra sexual. É como se a gente falar que vai fazer cocô, é vergonhoso, é feio. Então, quando a gente começa a associar, e aí a Aline vai chegar com toda a parte técnica, né? Falando sobre a fralda. Lá na nossa fase anal, como foi lidado com o nosso cocô? Por quê? O cocô é o nosso primeiro produto. Foi a primeira coisa que nós fizemos sozinhos. Então, a forma com que a mamãe, a babá, a prof, os irmãos que estavam ali no convívio,
olharam para o meu cocô, fizeram quando eu me sentisse, quando produzi esse produto, esse meu primeiro produto, tem uma interferência energética direta à forma com que eu lido com isso hoje. E tá ligado dentro da energia como a forma com que eu lido com a minha profissão. A realização que eu tenho naquilo que eu faço. Tá ligado diretamente ao nosso cocô. Olha que lindo. Então, quando a Aline falou, será que é o segundo cérebro ou é um cérebro? Ou é o primeiro cérebro? Nós temos, como a Aline falou, os números perfeitos, né? Então, por isso que ela sabe que eu sou fã dela, ela já sabe disso, né? O intestino, ele tem neurônios que são os neurônios mais primitivos, que são os nossos neurônios raiz, daquilo que é mais desafiador de estar na Terra. Culpa, vergonha, medo, segurança. As nossas crenças humanas, as crenças dos nossos pais e dos nossos avós, nos comportamentos estão no intestino. No coração eu vou ter os neurônios das minhas emoções. Né? De como eu me sinto mediante as coisas, de como eu percebo o mundo. E aqui eu vou ter os meus neurônios cerebrais, aonde eu consigo racionalizar. Então, é como se a projeção desses neurônios intestinais, desses neurônios do coração, desses neurônios do cérebro, e olha só, com o passar do tempo, a ciência vai provando que o nosso corpo inteiro tem neurônios. Tá? O nosso corpo inteiro tem neurônios. E a gente vai, aos poucos, descobrindo e provando isso que energeticamente nós sentimos. Então, a projeção desses neurônios é o que forma a nossa mente. E dentro dessa mente, que a gente vai chamar de inconsciente, que dentro dessa mente talvez tenha a minha alma, o meu espírito, tem toda a energia que eu preciso. Como um estar humano, com emoções, e podendo racionalizar a experiência. Então, como seria se a minha mão pudesse fazer o que quisesse, mas ela fazendo o que quisesse, ela não estivesse trabalhando para levar o alimento até a boca, para lavar o meu corpo, para tocar em algo. Eu posso pensar em um órgão ou uma parte do meu corpo separado e entender a saúde deste lugar. Entretanto, ela vai estar interligada com as outras saúdes. Se o meu cocô não está legal, se eu não estou funcionando legal, tem algo que eu preciso ver e entender em mim. Por quê? O que é a constelação familiar? É o fenômeno. Então, a forma com que eu interajo com ir ao banheiro tem um fenômeno que eu preciso olhar. E olha que lindo a gente pensar nisso, né? Pensar que sim. E quando, durante a modulação que a Aline vai contar para nós, como é que está o formato do teu cocô? Olha que lindo a gente interagir com esse produto. Por quê? Conforme era o formato do meu cocô, a cor do meu cocô, a Aline tinha informações para me dar de como estava o meu corpo. Eu fiquei encantada. Eu estou muito feliz com o dia de hoje, Laura. Muito obrigada por proporcionar isso. Que o pessoal de casa possa olhar para isso. Fer, eu digo que por vezes é um tabu falar dessas coisas, né? A gente falar sobre o nosso cocô, falar sobre né, ir aos pés, é bem complicado e são relatos, porque a gente acaba falando com diversas pessoas e quantos dizem, eu não vou aos pés se eu não estiver em casa. Se eu não estiver em casa, confortável, lendo alguma coisa, ou hoje no celular. Então, tem toda uma situação que, além de tudo, para que tu possa fazer algo que te dê um prazer enorme, porque depois que a gente vai aos pés, né, parece que somos outras pessoas, parece que a gente limpou, parece que a gente tá bem, assim. Não é que parece, a gente fica realmente muito mesmo. bem, né? Limpa, parece que tu tá numa situação, assim, muito mais confortável. Porém, para que tu possa fazer isso e ficar nessa... Poxa, que difícil, né? E, Aline, essa situação de poder entender se o meu organismo realmente está bem. Porque é algo que a gente... como eu posso te perguntar? Em relação a essa dificuldade que nós temos em ir, muitas pessoas têm em ir ao banheiro. É normal? Quer dizer, normal a gente sabe que não é. Mas o que eu quero dizer... O funcionamento, tudo, como a gente pode ver esse intestino?
dá para começar educando as crianças já desde pequenas a analisarem e até mesmo dessa maneira que a Fer falou, né? Estimular, incentivar, olha, né? Tu fez cocô, como é que tá o teu cocô? Ele tá em formato de bananinha, que é o esperado, tá bolinha, igual bolinha às vezes do cocô do cabrito, tá diarreia. Ensinar a criança a observar, poder falar sobre isso e também quando fez aquele cocôzão lindão, dizer, mas olha, né? É uma obra de arte isso. Incentivar dessa maneira. Eu também não tinha toda essa explicação que a Fer nos deu, mas sei o quanto é importante tu incentivar que se observe e, inclusive, elogiar quando é um cocô bem feito. E não pelo contrário, né? A gente sempre reprimia a criança ou fez cocô, baixa a tampa, puxa a descarga, nem olha, nem sabe o que tem lá. Então, a criança também não vai aprendendo a entender o como deveria ser. Então, essa questão de conseguir ter uma evacuação completa, parecer que eu consegui fazer tudo que tinha, né? Porque tem cocôs que são quebrados, eu faço um pouquinho agora, faço um pouquinho depois, e eu nunca me sinto com o intestino vazio. Então, os parâmetros para avaliar se isso está funcionando bem é essa evacuação completa, que eu não sinta dor, que eu não tenha dificuldade. Tem várias técnicas que nos ajudam a melhorar essa hora da evacuação. Por exemplo, até colocar um banquinho. Essa é uma dica bem interessante para que eu apoie o pé. O ângulo, porque antigamente se fazia cocô como, né? No chão, acrocado. Depois é que a gente foi mudando dessa maneira. E levantando um pouco o pé, tu também melhora essa angulação. E quem tem problema muito crônico de constipação, pode ter algum fator psicológico associado, pode ter sido lá no desfraude, como a gente falava anteriormente, antes do programa mesmo. As crianças estão sendo estimuladas ao desfraude muito cedo, né? E às vezes elas não estão correspondendo a essa maturidade, a essa idade, mas os pais, né? Por imposição, praticidade, ou vai para a escola, induzem esse desfraude precoce. E agora está se olhando para isso e se vendo isso com certo receio. Então, deixa a criança no tempo dela, assim como ela vai falar no tempo dela, né? Vai aprender, vai caminhar, vai aprender as habilidades. Também o desfraude não é para ser tão imposto assim, ou a gente vai ter mais problemas de constipação no futuro. Mas outros problemas de quem está ouvindo em casa, poder entender um pouquinho, né? Pode ser problema de tireoide, quem tem uma constipação muito severa. Então, tem algumas coisas que a gente pode analisar. Às vezes eu estou tomando uma medicação, o ferro também a gente sabe que constipa um pouco. E também pode ser o meu estilo de vida, falta de água, de fibras, a minha microbiota, como é que eu estou alimentando essas bactérias que moram aí. Porque de acordo com aquilo que eu forneço para o meu intestino e alimento essas bactérias, eu vou ter uma superpopulação de bactérias desejáveis ou não. Então também, como eu modulo, como eu alimento essa microbiota pode interferir na maneira como vai sair o meu produto final ali, o cocô. Tá certo. E observar isso e poder dizer, olha, o meu cocô tá diferente. Ou eu tô alternando entre períodos de diarreia e constipação, o que é muito comum também. E isso pode ser um diagnóstico de disbiose, que é quando eu vou ter uma maior proporção dessas bactérias não desejáveis em relação às bactérias benéficas. Eu nunca vou conseguir eliminar totalmente as bactérias que não são benéficas, digamos assim. Eu preciso de um equilíbrio, mas eu preciso ter uma sobreposição dessas bactérias boas. Eu estando em disbiose, que é esse desbalanço da microbiota intestinal, isso é a base para todas as doenças. As nossas doenças começam todas com baixo nível de inflamação. Uma inflamação que, se eu for verificar minha temperatura, talvez eu não vou estar com febre, eu não vou ter nenhum sintoma físico. Mas essa inflamação de baixo grau é a origem da maior parte das nossas doenças, inclusive neurológicas. Então, quando a nossa barreira intestinal não está bem fechadinha, porque o intestino é como se ele fosse uma peneira. Então, é uma peneira que ela vai deixar passar o que é para passar, mas vai segurar muita coisa. Quando eu estou em disbiose, essa peneira ela fica muito vazada. As junções do intestino, as tight junctions, elas ficam abertas. E aí começa a passar patógeno, começa a passar toxinas, poluentes, metais pesados que não deveriam estar passando. E aí a gente começa com essa inflamação de baixo grau, com repercussão em todo o corpo. Olha só, e depois a gente agora vai para um breve intervalo comercial e a seguir eu vou te questionar sobre que alimentos que podem sim estar favorecendo ou prejudicando a nossa flora intestinal. Então, pessoal, fica conosco, a seguir a gente retorna com esse programa Algo a Mais.
Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta sexta-feira e hoje falando sobre a conexão intestino e cérebro. Estamos aqui com a Fer, lá do Prana Energia Vital, que sempre traz esses temas que são tão importantes para nós e fazem com que a gente reflita muitas vezes sobre situações que a gente passa. Eu digo que um assunto que nem hoje, muita gente deve estar ali prestando atenção porque imagino, não é? A gente falando aqui no estúdio, entre várias pessoas que estão trabalhando, muita gente já disse, não, para mim é difícil ir aos pés, tem aquela história do tabu, que a gente não se sente bem quando alguém sabe que tu tá no banheiro. Então é uma situação que é bem bacana a gente estar pontuando. E estamos aqui com a nutricionista Aline Guiolea Zabruzzi, que sim, traz todo esse conhecimento e fala o porquê que por vezes o nosso intestino não funciona de acordo, e também que ele é a base de muitas outras situações que podem estar acontecendo no nosso organismo no geral. Então, como é importante esse tema, eu digo, Fer, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão que muita gente diz, não, eu vou pra praia e fico uma semana sem ir aos pés, porque eu não tô em casa, então essas colocações eu já fiz no início, mas só pra gente retomar e também falar sobre coisas que faz parte da nossa bagagem, sim, né? E quando tu disse sobre um assunto super importante, sim, porque todos nós temos intestino, todos nós fizemos cocô, todos nós temos pum fedorento, né? Então olhar para isso e pensar como algo normal. Poxa, se eu tenho fome, eu posso exteriorizar. Se eu tenho vontade de fazer cocô, não. Então ali existe algo que precisa ser visto, né? Então olha só, algumas cenas importantes que a gente perceba que pode ter nos acontecido e que de alguma forma quem convive com crianças na fase anal, que vai dos 4 aos meados dos 7 anos, tá? Mais ou menos essa fase anal. Cuidar, né? Porque a gente tá aqui e aí daqui a pouco a gente, que cheiro é esse? Aí olha, a criança tá ali, mas tu tá todo cagado, tu tá todo sujo, que cheiro ruim. A criança recebe isso do adulto como se fosse algo que humilha, né? Eu me sinto envergonhado, me sinto humilhado. Aquilo que eu fiz, que é o cocô, não é bom. É feio, cheira mal. Então, nós como adultos hoje, as pessoas que têm problema de intestino, né, podem ter lembranças assim, eu me lembro uma vez que eu fui numa festa e acabei fazendo cocô no vestido novo que a mamãe comprou, né? Então tem histórias que também a gente pode trabalhar energeticamente isso. E quero compartilhar uma constelação
que aconteceu. Um beijo especial para minha cliente que possivelmente está assistindo. Ela me procurou porque ela tinha um problema de intestino, né? Então, eu já tinha feito vários tratamentos com nutricionistas e médicos. E durante o tratamento, conseguia funcionar. E depois que parava, voltava como era antes. Ela disse, eu quero constelar o meu intestino. Ela pediu para constelar o intestino. Tu vê como que a gente pode constelar de tudo, né, Fer? Sim. Sim, porque é que a gente por vezes diz, não, é só isso ou só aquilo. Não, é tudo. E tem exercícios e constelações que a gente faz com o cocô mesmo no vaso. São energias muito lindas e trabalhos muito profundos. Mas enfim, nessa constelação, gurias, quando abriu, e aí eu coloquei o representante do intestino, né? Ela olhou e eu pedi como ela estava se sentindo e ela começou a chorar. E ela lembrou que quando ela era criança, eles não tinham banheiro dentro de casa. O banheiro ficava a metros da casa, né? E eram aquelas casinhas, aquelas privadas. Né? Eu lembro, tenho uma lembrança na casa do meu biso. Que tinha uma casinha chamado de patente. Sim. Aquelas casinhas de madeira, né? Onde a gente sentava no banquinho, né? Não tinha tampa, nada. E tu via lá embaixo o cocô, as mosquinhas, às vezes vermes, né? Onde é que ficava a 2, 3 metros de altura e tu via o cocô lá embaixo. Claro. E o que acontece? Ela tinha medo porque não tinha luz. Então, quando ela tinha vontade de fazer cocô, às vezes era à noite já, ou de manhã cedo, então ela tinha receio de ter que ir até lá fora, e ela lembrou da casinha que era escura, e que tinha aqueles bichinhos lá embaixo que ela tinha medo, e que ela começou a rezar para não fazer mais cocô. Ela começou a rezar para não precisar mais fazer cocô. É uma criança, ela não tem noção de dinheiro, de sexo, de assuntos adultos. Então, trazia medo para ela, né? Então, se ela não precisasse, se ela não tivesse mais vontade de fazer cocô, ela não precisaria mais ir até aquela casinha, ir lá fora sozinha, porque ela tinha que chamar uma irmã para ir junto, e a irmã brigava porque tinha que ir junto. Então, fazer cocô para ela era uma tortura. Então, mesmo como uma adulta, ela não estava conseguindo fazer o programa rodar. Aí ela começou a me contar, eu pedi para ela me contar como era o banheiro dela agora. Ela me contou como era a louça do banheiro, que ela tinha escolhido uma torneira assim, que ela tinha colocado um chuveirinho do lado, mas que de igual ela não conseguia usar, porque bugou, né? Isso que a psicologia vai chamar de trauma, né? O programa dela ali bugou, não rodava mais, não tinha como ser diferente. E aí naquela constelação ela pôde ver e dar um lugar no coração dela para a experiência da infância, que não podia ter banheiro. E ela disse muito forte assim, a minha mãe não pôde ter um banheiro. Então parece que eu não tenho o direito de usar um banheiro tão bonito. Olha que lindo. Então é muito profundo o que a gente tem em relação ao nosso cocô. Vai nos trazer a forma com que a gente se alimenta. Vai nos trazer a forma com que a gente lida para isso. Mas olha como o nosso cocô conta a nossa história. A nossa forma de interagir com esse momento tão importante e sim tão prazeroso. Porque o nosso ânus é uma zona erógena. Tem prazer ali. Né? Tanto que vamos falar um programa sobre a vida sexual, né? Então ali é uma zona erógena e muito prazerosa, né? Mas a gente olhar para isso e falar sobre isso é um tabu. Mas se nós pudermos do nosso jeitinho, cada um na sua fatia, olhar para isso com amor e que Deus fez tudo perfeito do jeito que é, a gente consegue aos poucos organizar para deixar um legado diferente, né? Com certeza, olha só. E Fer, parece que a gente começa a já ter a terapia para agora entender ou por que a gente precisa então fazer com que tudo funcione da melhor forma, para que a gente realmente possa estar compreendendo por vezes situações como esta tua cliente passou, quantas a gente também tem aqui talvez guardadas e por isso que não consegue, porque né, está travado aí essa situação. Mas Aline, agora falando um pouquinho sobre essa dificuldade, por vezes, ou não, né? Que eu digo, ai, que bom quando alguém diz, eu não tenho problema nenhum, em qualquer lugar, é sempre a hora, né? Não, pra mim, isso aí eu acho que é uma riqueza, né? Eu acho que isso é muito bom. Agora, para que a gente possa favorecer, para que ele funcione de uma forma melhor, quais alimentos que a gente pode estar aqui pontuando que podem
prejudicar ou favorecer ou o melhorar, nosso né? intestino. A Fer estava nos falando de um ponto em que a gente não tem conhecimento, às vezes não tem acesso a isso, né? Mas, claro, tem tantos outros comportamentos que sim, que a gente pode e deve fazer. E quando tem casos que a gente vê que mesmo, né, fazendo tudo que a gente sabe para funcionar, o consumo de fibra e água, e ainda assim tem algo que nos trava, aí quem sabe esse inconsciente, né, ajude, possa explicar. Muito bacana esse exemplo e essas coisas que ela só foi se dar conta fazendo mesmo a constelação. Mas, enfim, falando de atitudes práticas, né, como é que pode ser o meu dia a dia para que meu intestino funcione? Então, pensando nessa história toda de microbioma, microbiota intestinal, porque é ela quem vai orquestrar todo o funcionamento aí do intestino e também do meu corpo, o que elas gostam, né, de que alimento elas gostam e do que elas não gostam. Então, alimento industrializado, a gente chama não só industrializado, mas o ultraprocessado, que é aquele alimento que tu compra e tu vai ler no rótulo os ingredientes que tu nem sabe pronunciar ou que tu não conhece, ou às vezes tu compra um produto que tem 27 ingredientes. Esses ingredientes aí que são diferentes para o nosso corpo, não são conhecidos por nós, né? São completamente industriais, químicos, enfim, o nosso corpo não vai gostar e essas bactérias boas vão sofrer com isso e a gente vai estar alimentando as bactérias ruins. Principalmente os espessantes. Então, onde a gente encontra ali, por exemplo, num requeijão, para ele ficar cremoso, ele vai ter um espessante. Os corantes, os aromas, os sabores. Por isso que eu vou comprar um iogurte natural e não vou comprar o iogurte de morango, que tem cheiro artificial de morango, sabor artificial de morango. Então, hoje, os ultraprocessados estão em primeiro lugar, assim, no ranking do que pode prejudicar esse microbioma intestinal. Se eu for falar só de constipação, eu preciso, em primeiro lugar, pensar no consumo de água e fibras solúveis. Fibras solúveis eu encontro em frutas e vegetais. O preconizado hoje é 400 gramas de frutas e vegetais no dia, né? Quem é que consome isso? Às vezes as pessoas não têm nem ideia de quanto é isso. E eu digo que é um prato grande de vegetais no almoço e outro no jantar. E com fruta nos intervalos. Se as frutas puderem ser com casca, então melhor ainda, porque essa casca vai ter mais fibra. Mas aí a gente entra num outro ponto que são os agrotóxicos, né? O agrotóxico também vai piorar esse microbioma e o funcionamento das bactérias ali do intestino. Então, entre consumir um produto com casca, com agrotóxico, é melhor que eu retire a casca. Se ele for orgânico, melhor que seja com casca. E um cálculo de água, para a gente ter uma ideia se está tomando o suficiente, são 35 ml por quilo de peso. Então, também é um número que vai dar acima daqueles 2 litros médio que a gente fala, né? Para a maior parte das pessoas, vai dar até um pouco mais. Então, não é uma cota que a gente atinja com facilidade. Então, as pessoas têm que começar olhando para isso. Água e fibra. Menor consumo de ultraprocessado. Esses são os pontos-chave. Depois disso, a gente tem algumas frutas com enzimas digestivas que vão nos ajudar na digestão. Às vezes, a gente corrige muito problema intestinal só melhorando a acidez estomacal, digestão de proteínas, porque também quando eu dou 2, 3 mastigadas numa carne, não digiro ela bem, empurro ela para baixo com água e às vezes com refrigerante, com um suco, né? Então eu empurro esse bolo, esse quimo que não ainda foi bem digerido, porque eu também não mastigo. Então, antes disso, eu posso começar com a mastigação, uma boa digestão e entregar a comida já digerida para o intestino. Quando eu não entrego ela bem digerida, eu tenho bactérias oportunistas que se alimentam de proteínas mal digeridas. E aí também a gente começa a alimentar essa cadeia de bactérias que a gente não deseja. Por isso que na modulação intestinal a gente começa o dia com um suco digestivo. E nesse suco ele tem frutas com enzimas digestivas. Então, por exemplo, a gente tem ali a bromelina do abacaxi, que ela é excelente para digerir proteínas e pode dar uma ajuda no intestino. Tem a papaina do mamão, que também é uma excelente enzima digestiva. A actinidina do kiwi também pode ser usado. E para quem tem problema de constipação, como a Laura está nos citando, tentar consumir simplesmente 2 kiwis em jejum ou até ao longo do dia, às vezes é o suficiente para o intestino funcionar melhor. O figo também é uma fruta que tem muita enzima digestiva, a ficina. Então, essas 4 são assim o carro-chefe da boa digestão. E às vezes uma boa digestão é o suficiente para o intestino funcionar bem também. Para melhorar também a nossa digestão, a gente pode usar
O limão em jejum ou o vinagre também em jejum, ele melhora a acidez estomacal, melhora a liberação de enzimas pancreáticas que também vão interferir. Então eu estou entrando um pouquinho em uma parte um pouquinho mais técnica, mas é como a modulação funciona. Então ela é tão fantástica por isso, desde o que tu come desde o café da manhã até a hora que tu vai dormir, é tudo pensado, né? Para que funcione esse sistema digestório da melhor maneira possível. É que por vezes, Aline, nós temos, a nossa cabeça ela funciona do tipo, eu vou precisar consumir coisas que realmente eu vou precisar comprar alguma coisa inacessível. inacessíveis, e não literalmente, claro. Comida, né? É tipo 2 kiwis. Não, né? quando a Aline fala Então, tomar bastante água e mastigar é o suficiente também para começar a fazer um processo diferente. claro. Aí a gente vai de novo naquilo que o Hellinger deixou, né? O essencial é simples. É tão simples, porque a gente come naquilo que eu falo do estado de presença, né? Se eu como no estado de presença, eu percebo que o alimento ainda não está triturado. Né? Então, mastigo. E a Aline disse, quando eu comecei o processo dura 30 dias, depois a Aline explica melhor sobre isso, e aí eu vou dando meus pitacos aqui de claro. como eu entendi. Depois fui explicar um dia lá no grupo de meditação, que a Aline medita lá conosco, e a Aline disse, não, Fê, mas eu não te falei isso. E eu entendi, né? Olha só. Então depois vamos falar sobre isso. Mas quando a Aline me disse, Fê, eu quero que tu preste atenção quantas vezes tu mastiga. Eu disse, olha que lindo eu perceber o estado de presença durante o meu processo com o alimento. Porque quantas vezes a gente come o prato inteiro de comida e nem percebeu que comeu. Não sentiu, nem parou para sentir o gosto da comida. Então, aquele processo de tu mastigar, contar, me deu o trabalho de começar a contar. Tinha vezes que eu mastigava 10 vezes. E já engoli, mas meu Deus, eu mastiguei 10. E aí eu comecei um processo todo que foi muito lindo com o meu corpo. A minha conexão com o alimento. Né? Então, para mim foi emocionante, a Aline sabe, eu compartilhei várias experiências de como eu me senti, como eu fui grata a esse processo, né? Tanto que quando acabou eu disse, Aline, eu não quero parar, eu quero continuar. E a Aline foi me dando dicas para que eu continuasse. Mas olha esse estado de presença, de eu estar almoçando. Porque se eu estiver botando a comida aqui na minha boca e olhando o telefone, brigando com o marido, mandando o filho fazer alguma coisa, eu saí da presença da minha conexão com o meu alimento. Então, por que o meu cocô vai ser legal? Se a entrada não foi boa, por que a saída vai ser, né? Então, existe todo um processo de a gente conectar com o corpo. E olha só, o jeito com que eu como, o jeito com que eu faço cocô, também é autoconhecimento. Também é trabalhar a espiritualidade. Porque senão eu fico me pensando que se eu vou rezar, se eu vou ir na missa, se eu tenho um santo de devoção, isso é espiritualidade. Isso também é. Mas comer e me conectar com a casa da alma nessa jornada é algo espiritual muito forte. Né? Eu saber de que forma eu como e de que forma eu faço cocô é um trabalho da minha alma que está dentro desse corpo e que eu preciso trabalhar, né? Claro. Então, Fer, bom, eu paro aqui, eu fico, né, tipo, prestando bem atenção no que tu coloca, né, porque é aquela questão de dizer que a gente não tem o tempo, por vezes, assim, é tão corrido que eu como de qualquer jeito, eu como o que dá, eu como o que tá pronto, eu compro um industrializado e já eras, e depois eu reclamo porque não funciona, as coisas não estão de acordo, né. Então, essa alimentação que a gente fala, né, americanizada, o estilo fast food, é essa que está completamente associada e bem discriminado, isso não há dúvidas, com a piora, então, do microbioma intestinal, mas com reflexo em diabetes do tipo 2, hipertensão, gordura abdominal, hepatopatias, o fígado gorduroso, que anteriormente era só alcoólico ou medicamentoso. Sim. Hoje nós vamos encontrar pessoas com um índice de massa corporal, com um peso adequado, não tão acima, Sim. mas com um fígado gorduroso. Né? Mas isso, até, sabe que a gente teve um relato esses dias que a pessoa que foi fazer, né, o exame pra ver do fígado, e a pessoa disse, tu tem um pouquinho de gordura no fígado, mas tu fica tranquilo que hoje em dia todo mundo tem. Então, é o normalizar a patologia, né? Porque o que a medicina tradicionalmente faz não é uma crítica, mas é uma constatação. Sim. Como é que se aprende? A tratar a doença, né? A gente não aprende a criar saúde para não ter que tratar a doença. Não, eu espero ficar doente
doente, eu tô com um pouquinho de gordura no fígado, eu vou esperar piorar em todos os meus exames, ficar diabético, e aí sim eu vou tomar uma medicação para isso. Por enquanto, né, deixa aí que a ciência não pode, ou que o médico, a ciência, ela não pode fazer nada. Porque é normal que todo mundo tá com um pouquinho, hoje todo mundo tem. E hoje se divide isso, né, Aline, dentro da medicina. Na medicina como um todo, né? Os médicos que estão trabalhando para a doença e os médicos que estão trabalhando para a saúde, né? Já está se criando cada vez outro olhar. Um pouco mais de evidência, né? Não tanta evidência assim, Claro. talvez, mas a gente já encontra, né? Muita gente querendo criar saúde. E aí, nessa história de criar saúde, o paciente, ele não é passivo, né? Como ele era anteriormente no tratamento, né? Ele não ia ao médico e esperava a solução. Não, ele participa, ele é ativo, é ele que vai criar a saúde dele. Ele vai ter orientação de profissionais, vai procurar, vai se informar, mas ele é o ator disso tudo, né? E não o espectador esperando chegar, né, a hora de tomar o remédio. Sem terceirizar, né? Sem terceirizar a saúde, perfeito. Olha só. Gurias, o papo tá ótimo, porém nós vamos para um breve intervalo comercial agora e a seguir a gente retorna com o programa Algo a Mais. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre a conexão cérebro e intestino. E para isso estou aqui com a Fer, do Prana Energia Vital, e com a Nutri Aline Guiolez Abruzzi. E estamos entendendo toda essa situação sobre realmente como é o funcionamento do nosso corpo, como psicologicamente às vezes a gente acaba não entendendo muito bem ou tendo alguns traumas de infância e acabam, né, hoje refletindo na nossa questão, né, de ir aos pés, enfim. Mas antes de continuar esse papo, só gostaria de deixar um recado para todo mundo, que é da Papel Picado e Companhia. Então, hoje ou amanhã, quem passar na Papel Picado e Companhia, onde você encontra papelaria, presentes, tem questão de gráfica expressa também, coisas para escritório, então dá uma passadinha lá para quem está precisando, que falando que viu aqui no programa Algo a Mais, você recebe 10% de desconto nas compras. Então, até amanhã, hoje e amanhã, aproveita. Agora, voltando para o nosso papo, falando um pouquinho mais, Fer, a tua experiência em relação a todo esse estudo que vocês tiveram, esse teu conhecimento adquirido a partir de fazer todo esse trabalho com a Aline.
como a minha experiência foi de um autoconhecimento gigante, né? Da minha conexão, da forma que eu mastigava, do que eu mastigava. Então, quando eu cheguei lá para fazer, né? A Aline foi me explicando da forma dela, como ela é doutora, especialista nisso, né? E eu lá do meu jeitinho leiga e viajão, né? Tentando sentir como eu percebia as informações que a Aline me passava. Então, teve um momento em que ela me explicou sobre essa microbiota e essas bactérias que habitam ali, essas colônias que moram no nosso intestino, e me veio uma sensação muito profunda, né, de quantas coisas que a gente tem vontade de comer, que a gente pensa que é uma vontade nossa, e que às vezes seriam das bactérias. E aí um dia eu falando sobre tudo isso, eu disse, olha, Aline, depois tu vai explicar, eu vou dizer como eu entendi, e aí depois eu passo a batata quente para ela. Claro. Né? Então, quantas coisas que nós vamos ter a vontade de comer, e, por exemplo, uma pessoa que vai ter anemia, né? Ela vai ingerir ferro, né? Muitas pessoas fazem até venoso, né? Intravenoso, enfim, e o intestino não absorve. Porque tem essas cadeias ali se alimentando disso. Quando a Aline me disse, Fer, são 30 dias, e é um desafio, né? Porque a gente não vai comer carne. E eu pensei, ok, já são 8 anos que eu não como carne. A gente não vai ingerir bebida alcoólica. Ok. Também, ok, porque já são, acho que mais de 8 sem bebida alcoólica. Tranquilo. A gente vai evitar doces, farinhas, açúcares, enfim. Daí eu entendi que não era para abrir embalagem. Ela disse, olha, nem o chimarrão. Porque não pode chá. E daí eu pensei, a erva mate também vem dentro de uma embalagem. Não pode tomar café. Daí eu pensei que o café também vinha dentro de uma embalagem. Assim, então eu vou ficar 30 dias sem abrir embalagens. Né? E quanto a gente fala, será que eu estou abrindo mais que descascando? Né? Pensando que é mais prático comer a bolacha do que eu descascar uma banana. E aí também me remeteu ao livro que a gente fecha uma livraria, mas a livraria continua na nossa informação, né? Que é o Milagre da Manhã, onde ali ele explica sobre 95% da população tem uma vida medíocre, se contenta com medíocre. Só 5% da população tem uma vida que triunfa, uma vida de sucesso, uma realização. Porque muitas vezes, para nós, a realização ela exige muito trabalho. E nós não estamos dispostas ao trabalho. Né? A gente prefere fazer o que é mais prático do que aquilo que é mais trabalhoso. Então, me foi desafiador eu perceber, porque por mais que eu pensasse que já comia bem, né? E já soubesse o quanto hoje a ciência fala sobre os embutidos e as células cancerígenas, né? E o quanto a gente come um salsichão, no churrasco uma linguiça campeira, né? E o quanto ali dentro tem uma quantidade grande de que o meu organismo possa produzir e produz células cancerígenas. Então, o quanto eu olhava para isso e não percebia quanto eu ainda poderia melhorar essa conexão com o alimento. Então, me foi muito grandiosa a experiência, muito linda, e a balança me disse uma coisa de peso lá, que eu acho que foram 3 quilos de balança. Mas energeticamente, aquilo que nós falamos na constelação, aliviou um peso em mim que eu não sei te explicar. Se eu tivesse que dizer quanto mudou na balança, sei lá, 20 quilos. Porque quando a gente fala, meu casamento tá pesado, meu trabalho tá pesado, né? Esse peso, que é um peso energético que a gente sente. Eu senti esse alívio energético no meu campo. Olha só. A balança mostrou uma coisa, mas a energia mudou. Muita gente diz que a barriga tá pesada. Né? Mas, né, aproveitando. Mas como nós vemos essa questão de realmente consumir, e quando que a Fer começou a dizer, não pode tomar café, não pode tomar chimarrão, não pode isso, aquilo, eu disse, bom, então eu ficaria em jejum 30 dias, né? A Laura está pensando, né? Todo mundo que está assistindo, pois então. Então, eu não vi a possibilidade de estar descascando mais, eu só vi a possibilidade do jejum, né? Porque é prático, inclusive. Claro, né? É econômico também. Então, como a gente vê todo esse processo, Aline? Pois é, a Fer sempre muito generosa, né, nas colocações, nas palavras dela. Mas é verdade, essa explicação toda energética que nós muitas vezes não vamos ter, né? Que bom alguém que passou pelo processo entender e poder falar sobre isso. Voltando só um pouquinho ainda na questão do comer em estado de presença, é o mindful eating, né? A gente tanto fala do mindfulness, que é estar presente no momento, e comer com estado de presença é o mindful eating. Então, por que isso também interfere no meu microbioma, né?
para eu não alimentar aquelas bactérias que não são interessantes e que comem as proteínas que eu não digeri bem. Então, eu não preciso necessariamente contar o número de mastigadas, isso me parece, né, muito difícil, mas eu preciso perceber que completamente a comida foi digerida, que não sobrou nada. Então, se é um alimento mais macio, eu vou mastigar um pouco mais, se ele é um alimento mais duro, eu vou mastigar, mais macio, eu vou mastigar menos, vou mastigar mais, mas eu tenho que entregar ele completamente digerido. Tá bem, e voltando a falar um pouquinho mais especificamente sobre o que eu vou comer na modulação, né? Entre o jejum também, sim, de 12 horas, pelos benefícios que a gente sabe de estar num estado não alimentado, tanto para o intestino, para as bactérias boas, quanto para o cérebro. E a gente sabe também que o jejum ele é mais interessante quando ele é noturno e não diurno. Então, eu jantar cedo, respeitar inclusive o relógio biológico, né? Estar nessa cronicidade. Então, se eu jantar cedo, termino de jantar às 6, 7, 8 horas, talvez, espero 12 horas e começo a me alimentar 8 horas do dia seguinte, né? Parece lógico e óbvio fazer isso, né? Mas muita gente vai se alimentar bem tarde da noite e vai, às vezes, cortar o café da manhã e começar só no almoço. Esse jejum é menos interessante do que o jejum noturno. Então, tem jejum sim também, Laura, mas tem bastante comida também. Então, quando eu não como... Por que eu não tomo café, né? Talvez as pessoas se perguntem, poxa, café, chimarrão, um chazinho. Tudo tem uma explicação. E ali entra o risco de contaminação fúngica. Então, a gente já conhece a microbiota. Ela está toda mapeada, identificada. Mas a gente agora está se voltando para a micobiota, que é a população de fungos que a gente tem no nosso corpo. Em todo o corpo, assim como no intestino, na boca, né? Eu vou ter também essa micobiota. E a gente sabe que ela interfere muito no funcionamento do corpo com as micotoxinas que elas produzem. Então, a gente não quer, nesses 30 dias, nenhum alimento com risco de contaminação fúngica. E o processamento pelo qual o café passa e que os grãos passam, por exemplo, o feijão, o armazenamento do milho, do trigo. O trigo não só a questão do glúten, mas também essa questão das micotoxinas, que são muito presentes. A gente não vai usar esses alimentos por conta disso. Então, até é bom explicar, porque quando o paciente também chega no consultório e ele entende o porquê ele não vai poder comer, né, o feijão ou não vai poder comer a carne, ele fica mais tranquilo e mais seguro para fazer. Não é simplesmente, né, um programa maluco que diz você vai ficar sem comer isso, isso e isso por 30 dias. Então, o risco de contaminação fúngica exclui todos os grãos, se possível, por 30 dias. Inclui o suco da manhã com essas enzimas digestivas, com fonte de magnésio, que melhora muito a digestão e intestino. Suplemento de magnésio, principalmente o citrato, ele pode ser muito interessante para o intestino também. Então, a gente tem na nossa alimentação atual deficiência de magnésio. Muitas pessoas vão ter. Então, às vezes, um suplemento de magnésio pode ajudar também no funcionamento intestinal e os vegetais verde escuro vão ter esse magnésio em abundância. Nos 3 primeiros dias, a gente vai consumir alimentos essencialmente crus, porque eles vão ser fontes naturais de micro-organismo. Se o alimento apodrece, se ele estraga, é porque ele tem micro-organismo. A bolachinha lá do mercado, a embalagem, como a Fer estava nos falando, ela não estraga. Ela vai ter lá uma validade de 6 meses, mas se eu deixar 2, 3 anos, ela vai continuar ali intacta. Então, esse tipo de alimento que não morre, não me interessa, né? Não faz bem, interfere na minha microbiota. Se ele conserva lá o alimento, o que ele vai fazer, né, no meu corpo? E as células do intestino, elas se renovam muito rápido. E uma vida de uma bactéria é, em geral, de 48 horas. Aí, quando eu passo 3 dias sem oferecer para essas bactérias o alimento que elas gostam, essas bactérias ruins, que são as proteínas mal digeridas, elas ficam vulneráveis, porque elas se grudam à parede intestinal, ao lúmen intestinal, por meio de um biofilme, uma colinha. Então, quando eu não ofereço a elas os alimentos industrializados, as proteínas mal digeridas, elas vão descolando, elas vão indo para o lúmen intestinal. E aí, no 3º dia, tem a história do laxante, né? Então, tomo laxante no 3º dia para conseguir mandar embora a maior parte dessas bactérias não desejáveis. Aí sim, 3 dias fazendo isso, eu consigo fazer um reset, digamos, intestinal e começar do zero, ou quase do zero, né? Eu não vou conseguir eliminar tudo, mas uma boa parte.
e vou começar a colonizar novamente meu intestino com o que me interessa. Porque aquela história que até a gente já viu em outros programas aqui, então, do que mais eu me alimento, mais o meu organismo pede. Então, é em relação a isso também. Entra também agora a questão das papilas gustativas, né? O meu paladar é completamente adaptável. E as papilas gustativas, elas têm receptores. Quanto mais açúcar eu como, eu vou estimular mais receptores. Vou recrutar mais receptores. Então, daqui a pouco eu tô com tanto receptor na boca pro açúcar, que não adianta eu comer um pedacinho. Não vai preencher esse sabor. Aí eu preciso de muito doce. Mas o contrário é verdadeiro. Muitas pessoas me falam 30 dias sem comer doce, sem comer farinha, eu tenho menos vontade quando eu volto a consumir. Não vou desencadear uma compulsão, ainda mais quando tu entende o processo, não é só alguém que te impõe, te restringe, né? Não tu precisa entender agora que tu tá falando que é para que tu possa viver esse processo de uma maneira consciente. Porque se tu viver esse processo de uma maneira que eu tenho que, Aí já ferrou. aí tu fez os 30 dias e o processo depois... Ficou pesado, esperando né? acabar os 30 dias. Exatamente. Então... E a alimentação que a gente consome nesses 30 dias, que entram as raízes, por não ter esse risco de contaminação fúngica, aipim, entra batata, entra depois dos 3 dias ovos e peixes, né? Que até eu brigava um pouquinho com a Fernanda, olha, tem que consumir um pouquinho de proteína. Então, isso tudo é muito bom. E depois, quando termina, que tu já começa a introduzir novos alimentos, tu sente falta do que tu comia anteriormente. Sim. Então, é um jeitinho de aprender a comer melhor e ver que tu pode viver sem industrializado. Então, hoje, a base da alimentação de muitas crianças são esses industrializados. Então, imagina nesse organismo em formação, né? E o que a gente oferece? Às vezes manda para aula um pacotinho, porque é fácil, né? Bolinhos de pacote que duram 3 meses, mesmo bolacha. Na escola mesmo, onde meu filho estuda, eu vejo muito essa dificuldade. Então, na alimentação escolar, a gente tenta priorizar que vá o melhor possível para a criança, o que é preparado na escola, mas aí vai lá o pai e pede, olha... eu quero mandar bolacha para o meu filho, porque é só o que ele come, né? Então, o quanto esse organismo está sendo destruído desde a infância, e não tem outro nome para isso, né? Então, todos esses ultraprocessados é o pior que a gente pode ter numa alimentação. Mas se meu organismo está equilibrado, eu me alimento bem, eu como fruta, como vegetal, faço exercício, cuido da minha cabeça e eventualmente eu vou ter um veneninho desses, meu corpo também vai dar conta, né? Então, é sempre o equilíbrio. Mas o que é o equilíbrio? Eu comer um prato de comida e um prato de bolacha? Não, é eu comer comida todos os dias e eventualmente eu vou comer uma bolacha, eu vou comer uma pizza, vou tomar uma bebida alcoólica. Esse é o equilíbrio, né? Não é olho por olho, dente por dente na alimentação. Então, todo esse estilo de alimentação prática, rápida, de micro-ondas, de teleentrega, de embalagem, é isso que vem nos deixando doente. É por isso que tem crianças hoje no consultório com obesidade, com diabetes do tipo 2, que é uma doença de adulto, com hipertensão e obesidade, que fica escancarado aos olhos. Às vezes, essas outras que eu citei, elas não estão escancaradas, mas a obesidade né? E quando uma criança está obesa em casa, está com dificuldade com a alimentação, a gente trata a família e não a criança. Não é ela que vai se alimentar diferente, né? É a dinâmica familiar em relação à comida que precisa ser vista, precisa ser melhorada. Olha só, quanta coisa importante, né? Sistemicamente, quando um adulto não cuida da sua alimentação, ele ainda se comporta como uma criança. Olha só. A gente chama de um paladar infantil ou infantilizado, né? Que tem muita vontade ainda de iogurte com sabor, bolachinha, danete, né? A gente diz não evoluiu no paladar. Isso aí. E sistemicamente, esse adulto, porque acontece? Quando a Aline fala sobre a família, o que a criança tá comendo? O que o pai e a mãe compraram. O que o pai e a mãe fizeram. A criança não tem um cartão de crédito, vai no mercado, compra, chega em casa e faz, né? Então, a criança, ela também vai trazer o reflexo da alimentação do sistema, né? E se o adulto em si não tem um lugar seguro para dizer, ok, eu não vou comer doce hoje, mas domingo eu vou ir no rodízio de pizza e comer aquela pizza maravilhosa com uma bola de sorvete. E feliz né? e satisfeito Feliz, com isso. Porque passou uma semana se comportando, né? Um adulto sabe discernir o que come ou não. A criança, ela depende do outro. Então, se eu entro num lugar aonde eu não consigo dizer sim ou não para aquilo que eu vou comer e me comportar como um adulto, neste lugar da minha vida, eu me posiciono como uma criança.
Com certeza, olha só. Muito bem colocado, Fer. E só eu salivei, próximo ao almoço, quando a Fer falou sobre a pizza com a bola de sorvete, né? Então, para ver como a gente gosta, e o que gosta, o adulto né? vai fazer? Eu reconheço que hoje, o que aconteceu comigo, né? Eu comia massa todos os dias. Uhum, Então, eu não tinha olhado para isso ainda. claro. Quando eu cheguei ali na Line, eu disse, Line, eu comia massa todos os dias. Né? E aí eu comecei a perceber. E aí agora eu reconheço, eu chego lá no buffet, né? E eu olho aquela massa maravilhosa, o pesto, né? O nhoque, que é algo que eu gosto muito. Uhum. Reconheço a vontade em mim, né? E digo pra mim mesma, nossa, eu super comeria e ainda passaria na cara. De vontade. Então, quem sabe no final de semana eu faça isso. E aí eu vou lá e opto por aquilo que é a minha saúde, porque é de minha responsabilidade. É a minha mão que leva a comida até a minha boca. Uhum. Né? Não tem ninguém fazendo isso por mim, sou eu. Então, encontrar esse posicionamento, reconhecer em mim que sim, eu faria, sim, eu beberia, sim, eu fumaria, sim, eu comeria massa. Sim, eu reconheço isso em mim. Eu só opto por fazer diferente. E Fica tá mais tudo bem. leve, né? Perfeito. E É isso aí, aí. muitas vezes, não, a gente delega ao outro essa responsabilidade. Não, ela disse que eu não posso comer, né? Então, tu chega no buffet, gostaria de servir tudo aquilo, não, mas eu não posso. Então, para o cérebro, isso também é muito ruim, né? Uhum. E muitas pessoas não conseguem, às vezes, muitas não, a maioria até me surpreende e vai muito bem nos 30 dias do programa. Mas algumas pessoas não conseguem concluir porque talvez estejam nessa posição de sofrimento, né? Ah, eu não posso comer isso, ou como é que eu vou passar 30 dias sem comer as coisas que eu gosto? Algumas nem começam, porque uma é sem bebida alcoólica, que pega bastante, a outra é sem café. Muitos me dizem, não vou conseguir ficar sem café. A Fer foi um desafio o chimarrão, né, Fer? Uhum. Mas também se posicionou nesse lugar e disse, vou ficar sem chimarrão esses 30 dias. Então, eu gosto bastante sempre de explicar o porquê, tentar explicar todo o programa, o passo a passo, o porquê de cada coisa, porque quando a gente entende, fica muito mais fácil de conseguir seguir. E fora, sabendo que se eu estou conseguindo, né, melhorar um órgão, um sistema no meu corpo, que vai repercutir no meu cérebro. A gente tem conexão do intestino com coração, intestino com pele, intestino com olho. A gente vai descobrir cada vez mais conexão do intestino com todos os órgãos. Então, como eu falei anteriormente, a base de todas as doenças, ela começa com uma inflamação, muitas vezes uma inflamação de baixo grau, e que vai ser a porta de entrada ali pelo intestino. Com certeza. Gurias, papo fantástico. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final, né? E eu aqui ouvindo, como sempre, falo, aprendo muito, fico tão feliz em estar aqui ouvindo todas essas colocações, porque eu digo, fazem parte, e como é importante a gente estar sabendo disso. Ou pelo menos trazer para consciência, né? Aí depois a gente faz o que a gente acha melhor, né? Cada um no seu. Né? Somos todos adultos e todo mundo tem pai e mãe, né? É isso aí. Então, tá tudo Mas certo. tá tudo certo. Então, Fer, gostaria de agradecê-la por mais uma vez, mais uma sexta aqui conosco. A Aline, mais uma vez aqui no programa, sim, Obrigada. e com essas informações que são super importantes. E entender um pouquinho desse teu programa também, sobre esse reset, né? Que a gente pode dar na nossa vida e dizer, poxa, posso tentar começar diferente, né? Por mais que a gente tem a possibilidade de resetar, então, quantas vezes necessário, né? Mas saber que existe essa possibilidade, principalmente na questão da alimentação, que eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, nunca pensei dessa forma, que existiria alguma coisa que poderia me ajudar a reiniciar, a talvez... Então, muito obrigada. Isso mesmo, tu captou direitinho, Laura, Que né? legal, que legal. Essa Aline. ideia de começar de novo. E sempre é possível, né? Até o programa a gente não estimula que ele seja feito. Ele emagrece bastante, então algumas pessoas acabam querendo usar ele como uma ferramenta só para Sim. perder peso. Mas digamos que a perda de peso é um efeito secundário. O principal são tantos outros benefícios, né? Mas junto ainda a gente consegue a perda de peso. Não pode ser feito só para isso o tempo todo. A gente pode dar um intervalo de 6 meses, por exemplo, entre uma Claro. modulação e outra. Então, uma vez ou duas por ano eu posso fazer essa modulação completa.
Olha só, que bacana. Gurias, muito obrigada, Fer. Obrigada, Laura. Sempre bom estar aqui. Maravilha. Gurias, agradecendo a vocês que estão aqui, agradeço quem está em casa, está iniciando um ótimo final de semana, imagino que para todo mundo, né? Desejo que para você em casa tenha um ótimo final de semana. Aproveite esse conteúdo para quem não conseguiu acompanhar todo ele agora ou às 21 horas nas sextas-feiras, ele fica postado, então procure outros conteúdos da Conecta também no YouTube, que estão lá, tem as playlists, cada programa com todos os seus assuntos. Então, pessoal, um abraço a todos e até segunda-feira.